como é a vida nos países africanos que falam português? Há outros idiomas nestes países? Vamos aprender um pouco mais sobre isso no olhar de uma antropóloga que estuda e já esteve em alguns países africanos. Hoje estamos com a Denise Costa e iremos conversar sobre isto. Aqui quem fala é o Diego, um dos apresentadores do Diverse Línguas, seu podcast sobre idiomas, viagens e cultura. Antes de entrar no tema deste episódio, gostaria de convidá-los a curtir este episódio no YouTube e nos avaliar no seu agregador de podcast favorito. Siga-nos também nas redes sociais. Estamos preferencialmente no YouTube, Instagram e Facebook. É muito fácil. É só procurar por Diverse Língua e você vai encontrar nosso contato lá. Quer nos enviar sugestões de episódios? É só colocar um comentário nas nossas redes sociais ou enviar um e-mail para diverselingua@gmail.com. Também temos um grupo no Telegram e para nos achar é só procurar por Diverse Língua ou acessar o endereço na descrição deste episódio. Lá você também poderá comentar sobre nossos episódios. Agora vamos conversar com a nossa estimada convidada Denise Costa. Denise é pós-doutora em antropologia e tem experiências em relações étnicas e comunidades afrodescendentes na América Latina e na África. Bem-vinda ao Diverse Língua, Denise. E aí, tá tudo bem? Ei, Diego, obrigada. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiro de tudo, gostaria de mencionar como eu conheci a Denise, né? Eu já trabalhei na mesma universidade que ela trabalha atualmente, a Unilab. No entanto, somente conheci a Denise nos encontros de prática de inglês do Diverse Língua. E estes encontros ocorrem todas as terças-feiras e também gostaria de convidá-los a entrar no nosso grupo do Telegram e participar dos nossos encontros de inglês nas terças-feiras. Se você quiser saber mais, é só entrar aí no link que vai estar neste episódio e você vai entrar no nosso grupo do Telegram e lá vai ser informado sobre os nossos encontros. Então, Denise, gostaria de falar mais sobre o seu trabalho de língua portuguesa nos países de língua portuguesa na África. Fique à vontade para falar um pouquinho mais sobre você. Tá bom, eu sou antropóloga, né? Que é uma ciência que estuda as várias formas, humanas ou não, de se relacionar nesse mundo. Por enquanto, a gente ainda pesquisa só esse mundo aqui, que é o planeta Terra. Mas a gente pode pesquisar uma série de temas, como, por exemplo, relações interespécie, a relação do humano com os animais de companhia, né? A relação de um agricultor familiar na sua comunidade, comunidades quilombolas, sociedades indígenas, sociedades africanas do mundo inteiro, questões de gênero, raça, etnia. Então, é um campo, uma área de conhecimento muito ampla e que existem várias formas de pesquisar. E eu tinha um interesse muito grande de ir para a África, isso desde pequena. Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora que são essas memórias dessas viagens. E uma das coisas que eu faço, um dos exercícios que eu faço nesse livro é de investigar de onde que surge esse desejo de ir para a África, né? E ele surge desde que eu era, assim, claro que de formas muito sutis e um pouco do plano do inconsciente, eles surgem desde que eu era criança, né? Quando eu sou uma menina negra, morando num bairro da classe trabalhadora em Belo Horizonte, e
me vejo confrontada o tempo todo como uma menina africana que devia voltar para a África, que, enfim, uma identificação muito grande com a cultura africana através do futebol, né, da Copa do Mundo, dos livros do National Geographic. Então, sempre tive uma identificação. Aí isso foi se transformando ao longo do tempo, eu fui entendendo que eu queria combinar trabalho com um sonho, de muito pequena, e aí descobri o curso de Ciências Sociais, a área de Antropologia, e foi quando eu comecei os meus estudos lá em 2007, num laboratório de etnologia do filme etnográfico, sobre as questões relacionadas à África, e fiz uma monografia sobre a Guerra Civil de Moçambique. Interessante. Você já esteve em Moçambique, por exemplo, em algum país de língua portuguesa na África? Sim, eu fui a Moçambique por 3 vezes, uma vez no meu mestrado para fazer a dissertação e 2 vezes no doutorado. Fui para Maputo, Moçambique, que é um lugar onde se fala o português, mas como você mesmo já suspeitou lá no início quer dizer, levantou a questão no início da sua fala, é um lugar multilingüe que tem muitas outras línguas que são faladas. Uhum. E já que o nosso podcast tem esse foco em idiomas, viagens e cultura, nessa sua convivência com as pessoas de Moçambique e neste seu trabalho sobre a Guerra Civil de Moçambique, não é isso? Uhum. Você chegou a observar ou estudar algum idioma que eles falam lá, ou chegou a fazer algum tipo de brincadeira, como quando a gente vai aprender uma primeira língua, né? Aprender a falar olá, como vai. Sim, na verdade, eu não estudei porque eu fiz uma pesquisa, isso é interessante, pensar quem fala português, né? A minha pesquisa foi com a classe média alta de Maputo, né? Foi com uma elite moçambicana. Então, eles são falantes do português, porque a língua portuguesa é a língua do colonialismo, hoje ela é a língua do poder, né? A língua que dá acesso ao trabalho formal, né? É a língua que dá acesso a uma série de questões dentro de Moçambique, né? Ela foi usada pelo colonialismo, mas hoje ela é uma língua muito falada, principalmente pelas elites. Então, eu não estudei Xangana, não estudei Honga, não estudei nenhuma língua, porque eu não ia para um contexto de comunidade, ou também não ia fazer trabalho com as camadas populares. Agora, Maputo, a gente pode pensar que Maputo ela é dividida em 2 mundos, assim, a cidade cimento, é tipo a cidade asfalto aqui no Brasil, né, que a gente fala, e a cidade caniço, que seria a favela, né? Assim que inclusive, eles fazem essa analogia. Caniço é um material de um bambu e as casas são feitas desse material nas periferias de Maputo. E aí, quando você chega na periferia, você não ouve o português. Você ouve Xangana, você ouve Bitonga, você ouve Honga, porque as periferias elas são ocupadas por pessoas de toda a região do país, principalmente agora, lembrando que esse é um país que está em guerra, né, em guerra civil no norte de Moçambique, então há um processo migratório forte para a cidade, para a capital, que é um lugar seguro, onde a guerra não chega. Então, você tem, na época que eu fui fazer pesquisa, não estava em guerra, mas você já tem os deslocamentos, né, para procura de oportunidades e etc. E aí lá você ouve muito pouco português, você pode encontrar pessoas, inclusive, que não falam português. Então, como a minha pesquisa foi com a classe média alta, foi com a elite, eu não me preocupei em estudar nenhuma língua, o português foi uma língua onde eu consegui circular. Mas
estudando na Unilab, aliás, dando aula na Unilab, né, Uhum. trabalhando com os alunos de língua portuguesa, eu estudei por um tempo o crioulo, que é uma língua de um outro país que está do outro lado do continente, na verdade está mais próximo aqui da gente, já circundando o Atlântico, que é Guiné-Bissau. Então, eu estudei o crioulo guineense por muito tempo, assim, para poder aprimorar a minha docência, para poder me aproximar dos estudantes, já tendo algum conhecimento da língua, porque a maior parte dos nossos estudantes são guineenses. Uhum. Então, essa é a minha história com as línguas africanas. E mais recentemente, eu ainda não matriculei, mas já estou com um instrutor, com um tutor, com contato de um tutor para estudar Amharic, porque ano que vem eu vou para a Etiópia, então eu tenho que saber alguma coisa de Amharic para circular mais ou menos num país que fala Amharic e muito pouco do inglês, que é um país que não foi colonizado, né? Uhum. Interessante que eu tenho um amigo que ele é canadense, né? Mas a ascendência dele é etíope. Então, os pais deles, Uhum, se eu não me engano, são da Etiópia. E uhum. ele estuda mais. Eu, inclusive, gravei um episódio aqui no podcast com ele, que é o Antoine. No caso, é um episódio no qual a gente conversa em francês e ele dá dicas de como a gente pode chegar à fluência numa língua, como pode chegar a um nível mais avançado no idioma que você está a estudar. Uhum. E foi interessante para falar de Amharic. Se eu não me engano, é Amharic, o idioma que ele falou, porque, enfim. E também eu tenho um amigo de Nova York e ele também tem ascendência etíope. Que legal. Interessante. E é um dos países que eu gostaria de visitar na África por conta de coisas bem antigas que há lá. Eu lembro que há uns templos que são meio que escavados na terra e Sim. antes eu tenho vontade de conhecer esses templos. Embora eu não seja muito religioso, mas eu gosto de conhecer templos religiosos. Uhum. Pela história, né? É, e também Aham, eu gostaria de visitar o país porque aí eu vou falar uma coisa um pouco nerd, né? O aham. jogo que eu gostava de jogar na minha adolescência, que era o Age of Empires, e depois eu vi um pack de atualização desse jogo que eles colocaram as civilizações africanas. E uma das que existia lá é a civilização etíope, porque os etíopes eles chegaram a ter um reinado forte, se eu não me engano, na Sim, da África. Então é uma coisa bem assim, me fascinou a tentar descobrir mais sobre isso, porque a gente só escuta mais sobre reinos da Europa, né? E a gente pouco escuta falar sobre grandes civilizações na África. Então, isso me chamou um pouco a atenção. sim. A Etiópia foi um império até 1974, quando tem um golpe, né? E Uhum, aí o imperador Haile Selassie, ele é deposto e aí começa uma república. Mas antes disso, a Etiópia, ela vivia sob um império milenar, né? uhum. Se eu não me engano agora, eu acho que eu fiz alguma confusão. Um desses meus amigos, agora, um deles tem ascendência etíope, agora o outro eu acho que é de um país do lado ali, acho que é Eritreia, não, eu já não me recordo. Sim, é Eritreia em cima. Uhum. Eu acho que nem é Eritreia, é um outro país. Eu vou até olhar agora aqui no mapa. É Eritreia mesmo. Porque tem um outro que é de Djibouti. Djibouti, mas não, Uhum. não é não. Acho que é Eritreia. É, enfim. Um deles tem ascendência da Eritreia. Agora eu já não sei se é o meu amigo de Nova York ou se é o Antoine. Posso ter cometido um erro. Mas enfim.
Mas, assim, é uma coisa que eu percebi quando eu estive lá na Unilab, cheguei a aprender algumas coisas de crioulo, como kubustar, amistar, fichabo, que como kubustar é como você está, é amistar fish, eu estou bem, e a boa é e você. Pelo menos foi o que eu havia aprendido lá, né? Uma coisa que eu percebi é que parece que eles têm uma certa facilidade por ter essa mescla de, assim, por estar envolvido em comunidades que você vai ter mais de um idioma ali próximo. Me parece que eles têm mais facilidades para aprender idiomas. Eu não sei se você tem a mesma perspectiva. Eu tenho essa impressão também. Eu acho que o Brasil também temos várias línguas, né? As línguas indígenas, as próprias variações do português, não só regionais, como tem uma variação linguística muito grande de português, né? Eu que moro aqui no Ceará, às vezes eu fico impressionada com a riqueza vocabular e linguística das pessoas do Ceará, que são muito diferentes das de Minas, né? Uhum. Mas eu acho que, de forma mais ampla, o Brasil ele é um país, assim, da classe média urbana, quase de uma língua só, né? Sim, Então, sim. isso nos atrapalha um pouco, né? Uhum. Mas eu percebo também, assim, isso é intuitivamente uma observação intuitiva, assim, que eles têm uma abertura para se comunicar em outras línguas, e o que eu acho mais interessante também é que você não precisa estar com aquele domínio impecável das línguas. Eles conseguem, quando eu fui para a África do Sul, o meu inglês ainda era mais precário do que é hoje. E assim, eu conseguia me comunicar tranquilamente, transitar, conversar, estar nas festas, estar nos lugares, que Uhum. as pessoas têm uma paciência, não só uma abertura para entender mais de uma língua, como também uma disponibilidade para comunicação, de modo geral, porque como para todo mundo o inglês é a segunda língua, Uhum. como a língua, como falam mais de uma língua, misturam as línguas e tal, a abertura para se comunicar ela é muito grande também, muito maior do que os europeus têm com a gente, por exemplo, né? Uhum. Eu tenho uma visão, assim, depois que eu saí do Brasil, que o brasileiro ele é muito exigente com a fluência em idiomas de nós mesmos. Mais Uhum. do que até mesmo aqui na Europa. Vai ver? É. Eu já estou falando coisa de português de Portugal. Mas, enfim, o que eu percebo é que, assim, aqui na Europa, muitos europeus, quando vão falar inglês, eles não estão muito ligando se eles vão falar alguma coisa errada ou se, principalmente no meio corporativo, ou se vai sair algum sotaque forte. Eles não estão muito Uhum. lidando para isso. Uhum. Principalmente se for áreas muito técnicas, né? Então, Ah, tá. eu já acho que no Brasil há um nível de exigência exacerbado, né, Sim. ao inglês, principalmente ao inglês, assim. As pessoas querem que você fale praticamente como se fosse um nativo. E o que eu percebo é que muitas vezes há brasileiros, amigos meus, que sentem vergonha do inglês, acham que não tem inglês para passar numa entrevista. E o que eu percebo é que eles têm inglês para passar numa entrevista, talvez não para o Brasil, mas para fora do Brasil conseguem, porque me parece que fora do Brasil o nível de exigência para o inglês é menor do que dentro do Brasil. Interessante. Infelizmente, mas É. é o que me parece, assim. Inclusive, há um caso de um amigo meu que ele disse que fazia entrevistas para o Brasil, para uma área técnica, e ele não passava na prova de inglês. Quando ele fez para fora, ele passou. Então, Olha só. às vezes eu acho que é um nível exacerbado, assim. Mas voltando pro lado dos seus estudos na África, quando Uhum. esteve
Você esteve em quais países de língua portuguesa? Só Moçambique? Só Moçambique, porque na Uhum, antropologia, bom, tem várias formas de fazer pesquisa também, mas o meu interesse era aprofundar nas questões que eu já tinha sobre o mesmo lugar. Então certo. eu retornei várias vezes. Mas agora eu tenho um projeto, né, de visitar cada um dos países de língua portuguesa, mas é para o futuro. Uhum. É porque eu queria fazer uma pergunta para ti, com relação à Uhum, língua portuguesa, né? Porque aqui na Europa, que eu tenho, assim, eu faço muitas comparações com o português do Brasil e de Portugal, uhum, e já às vezes eu tenho curiosidade de saber as origens das palavras, né, daqui. Mas antes de uhum. eu comentar sobre essa questão das origens das palavras, eu queria saber de ti o que é que você achou do português falado em Moçambique? Ainda, assim, sei que tem contato com alunos de outros países de língua portuguesa, mas vamos focar na sua experiência em Moçambique. O que é que achou do Uhum. português de lá? Sentiu alguma dificuldade em algum momento de perceber, de entender eles? Não, não senti nenhuma dificuldade. Foi Uhum, bem tranquilo, assim, uma palavra ou outra. Eles têm muitas, eles colocam muita expressão em inglês no meio das frases, por causa uhum. também da proximidade com a África do Sul, por ser uma elite bilíngue, mas não tem, Nenhuma não tive expressão lá gerou assim algum equívoco. um equívoco, Não. ou então algo engraçado, uma situação engraçada, ou algo que tu achaste assim, isso aqui não parece fazer sentido. Não, Uhum. nenhum constrangimento. Porque aqui em Portugal há coisas que são bem diferentes, né? Ah, É ruim, porque assim, no cotidiano eu saberia dizer, aí quando é na hora do podcast aqui, aí tem palavras que eu esqueço, é, mas por exemplo, sapatilhas. Aqui, sapatilhas são sapatos. Eles não vão chamar uhum, sapatos ou tênis. Geralmente sapatilhas é para tênis. Então, eles não vão chamar de tênis, eles vão chamar de sapatilhas. Então, é, no início para eu perceber isso foi um pouco difícil. uhum. Outra coisa, quando vão sair do trabalho, eles dizem, vou abandonar. Aí para mim a primeira vez que disseram isso, eu vou abandonar, eu fiquei, meu Deus, o cara vai deixar a empresa. Mas Vou não. abandonar. Então, há algumas expressões, assim, né? Relvado para grama. Então, há algumas coisas que. E o que eu percebi aqui é que há algumas palavras que eles usam aqui que têm origem africana e que não usamos no Brasil, né? No Ah, português do Brasil há muita palavra de origem africana, há muitos. Inclusive palavras que não se usam aqui. Por exemplo, moleque não é usado aqui, bunda, bumbum, que são, até onde eu sei, quando eu vi no Museu da Língua Portuguesa, essas palavras são de origem africana. uhum. Mas aqui há outras palavras, como por exemplo, eles, às vezes quando querem dizer sim, principalmente os jovens, eles falam ia. E aí tem pessoas que vai pensar que esse ia vem do alemão, mas não. Esse ia vem da se eu não me engano, do Kubungo, e é de origem africana. Eles Uhum. também, quando eles vão falar muito, por exemplo, isso é muito legal, e aqui eles vão falar fish, né? E esse fish, se eu não me engano, também é de origem africana, e muito legal aqui vai ser bué da fish. E esse bué é de origem africana. Então, Sim, assim, interessante. é interessante porque assim, eu nunca imaginei assim, Uhum. que existiam várias palavras de origem africana no português europeu. Eu Eu também não estou tinha essa surpresa. impressão, não tinha expressão, não tinha essa noção, assim. E hoje eu Uhum. percebo muitas coisas que eles falam que têm origem africana. Uhum. Eu acho que se eu tivesse ido a Moçambique, eu ia tentar também observar assim essas coisas.
É porque o meu foco é mais no idioma, o seu foco é mais no estudo antropológico e tal. É. Mas, assim, o que é que, do ponto de vista da antropologia, o que é que tu achas que esse estudo sobre Moçambique acrescentou, assim, para você compreender um pouco mais também o Brasil, nossas origens, sei lá. Uhum. Assim, o que é o mais. A gente fala em antropologia, né? Que a gente vai extrair algum tipo de relação entre os grupos, as sociedades, as pessoas com as quais a gente vai se relacionar, né? E aí, uma coisa que me chamou muita atenção foi que, bom, para mim, eu tinha construído toda uma ideia de uma descendência africana totalmente mítica, né? Totalmente idealizada, obviamente. E quando eu chego na capital, eu sou uma mulata, né? Que é uma palavra, inclusive, que deve ser banida do dicionário, porque ela representa a mescla entre duas espécies de animais. Sim, isso aí um amigo meu ensinou aqui, né, em É, Portugal, mas porque ele também tem origem africana e ele me falou disso. É, mas lá é muito utilizado em todos os países da língua portuguesa. Essa palavra ela é corrente, ela está no uso coloquial. E aí eu me descubro uma mulher mestiça, né? Assim, e as implicações disso, porque no contexto moçambicano, o mestiço ele é uma espécie de sem bandeira, não está lá nem aqui, não é nem africano nem português. Ele está ali no meio, mas ele tem acesso a certos privilégios muito distintos das pessoas africanas negras. Uhum. Então, assim, sou uma brasileira, obviamente, indubitavelmente, mas e aí eu tento entender, assim, a minha pesquisa de mestrado, ela foi sobre corporalidade, né? A relação que as mulheres têm com seus cabelos. E foi a partir dos meus cabelos cacheados que eu estabeleci relação, que eu fiz amizade, que eu conheci pessoas, porque as pessoas simplesmente me paravam na rua e falavam: seu cabelo é seu? É de verdade? Onde você comprou? Posso pegar? Por que você não guarda, não deixa crescer e manda para mim? Então, tudo isso me pareceu muito curioso, assim. Eu sempre, grande parte da minha vida, eu usei o cabelo cacheado, crespo, e de repente, aqui no Brasil, é um cabelo estigmatizado, que sofre uma série de represálias, inclusive no ambiente empresarial, né? Considerado antiprofissional, etc. E lá ele era o cabelo desejado, o cabelo da moda, o cabelo mais caro nos mercados, porque se vende cabelo cacheado. Então, essa surpresa, a partir desse encontro, a partir desse contraste, é que eu desenvolvo a minha pesquisa, né? E aí eu vou trabalhar as questões de racialidade que são vivenciadas naquele contexto, que são totalmente distintas das que a gente vive aqui, né? Uhum. Então, é isso, essas surpresas, essas. E aí, pensando, né, que raça ela é relacional, ela é contextual, que, por exemplo, no norte de Moçambique, talvez eu fosse lida como uma branca, né, pensando que branco é uma categoria social que representa status, acesso ao dinheiro, mobilidade no Uhum. mundo, né? Então, assim, essas categorias raciais, sociais, elas são contextuais e variam de lugar para lugar. Hum. Então, foi basicamente É, essas as surpresas que eu encontrei. agora eu fiquei com uma curiosidade. Uhum. Você não identificava muitas pessoas com cabelos cacheados lá em Moçambique? Aí, aí é que tá. O cabelo das pessoas negras retintas, ele é crespo, mas eles Uhum. têm até um nome para isso, que é o carapinha, que é um cabelo encarapinhado, que ele é um crespo muito pequenininho, de curvatura muito pequena, e Uhum. aí o cabelo ele fica praticamente preso no couro cabeludo, né? E elas fazem todo tipo de manipulação para ter o cabelo cacheado, como é o meu, porque aí É eu como se tenho o seu já fosse assim, da uma, mestiça.
já fosse um embranquecimento, vamos dizer assim, eu É, posso estar errado, mas um embranquecimento do cabelo mais popular de lá, vamos dizer assim. não, você não falou errado, não, você falou certíssimo, é exatamente isso, é um embranquecimento, porque toda relação racial, ela está na busca por esse embranquecimento, na busca por esse apagamento de signos, porque aí a gente trabalha na antropologia essa coisa do cabelo não como matéria biológica, mas como signos que denotam certos pertencimentos raciais. Então, elas fazem de tudo para manipular esse carapinha, que ele não é desejado, ou é desejado apenas como cabelo de descanso, porque aí elas usam várias perucas, extensões, gastam muito dinheiro com cabelo. Cabelo pode chegar a custar R$ 1.000, um molho de cabelo, R$ 2.000, lá é, sei lá, 100 mil mexicais, né? Hum. Então, é um objeto que come aí um terço do salário das moçambicanas, né? Elas estão gastando um terço de salário com cabelo. Então um objeto, uma indumentária de valor, né? De status, e de circulação nos meios elitizados. Uhum. Uma curiosidade, passaste quanto tempo por lá? A primeira vez que eu fui, eu fiquei 3 meses. A segunda vez que eu fui, eu fiquei 3 meses. E a última vez que eu fui, eu fiquei um mês. No total, 7 meses. Hum. Foi Dá para rápido. ter mas dá para ter uma noção de como é a vida, né? É, Assim, o que é que, em comparação à classe média, a classe média, já que, se eu não me engano, tu disseste que teve mais acesso à classe média de lá, não foi? foi. É, a classe média, ela tem os mesmos desejos da classe média brasileira, ou por ser um país com a economia um pouco mais fraca que a do Brasil, vamos dizer assim, talvez a classe média brasileira tenha desejos mais ambiciosos, ou talvez quer o parâmetro de bem-estar social é maior do que o de lá. O que é que podes dizer sobre isso? Assim, pode até não ser nada do teu estudo, assim, mas é uma Ah, curiosidade que eu fiquei agora. não, eu acho que você fez uma pergunta excelente, assim. Agora eu não vou lembrar exatamente onde que eu li isso, mas eu li que elite é elite em qualquer lugar. Claro que tem variações tanto culturais, assim, por exemplo, ter filho, talvez entre as nossas elites está sendo um desejo cada vez menos comum, mas lá é um valor muito grande, né? Essa coisa de ter filho. Você é um adulto disfuncional, uma mulher disfuncional se você não tem filho. Você é bem deslocado da sociedade, bem estranha. Mas por causa dos valores de maternidade africana que são difundidos, né? Mas as pessoas, elas desejam muitas coisas que nós desejamos: um carro, uma boa moradia, acesso a restaurantes, boa comida. E aí, tipo, no caso de Maputo, tudo isso fica muito latente, como que tem continuidades de valores que foram implementados pelo colonialismo. Então, por exemplo, durante o colonialismo, ao beber vinho, se vestir de certas formas, falar a língua portuguesa, trajar o cabelo assim ou assado, aí você poderia ter acesso a uma categoria de pessoa que chama assimilado, que é a pessoa que é assimilada ao colonialismo. Hoje, contemporaneamente, no 2024, né, eu não fui lá ainda, já tem uns 5 anos que eu não vou lá, mas em 2017, você trajar certas roupas, usar, no caso das mulheres, cabelos caros, frequentar certos restaurantes, ter um carro e uma boa casa, te dá acesso a essa classe média cosmopolita, né? É Uhum. muito comum também que as minhas interlocutoras casem com europeus, como signo de status, né? E como ascensão também Uhum. social.
Então, assim, na verdade, a classe média quer isso, quer comer comida francesa, tomar um vinho português e fazer passeios e tudo isso. Mas claro que tudo isso mais caro ainda. Maputo é uma cidade muito cara, né? E esses bens aí, esses objetos de consumo, eles são extremamente caros, o que torna as elites assim algo muito difícil de se alcançar. Eu fiz essa pergunta mais porque assim, eu já tive acesso a alguns YouTubers moçambicanos, né? Eu acho que um dos mais famosos, que hoje eu acho que ele vive até no Brasil, é o Marcelino Francisco. E eu também já, por curiosidade, já também fui atrás de alguns outros canais e alguns deles fazem vídeos lá em Moçambique e tudo. E eles, me parece assim, pelo menos pelo que eles mostram, me parece que a classe média brasileira tem muito mais conforto do que a classe média de lá. Assim, pelo menos me pareceu isso, por exemplo, porque É. para ele teve um lá que ele disse, é, ele chegou a falar de coisas bem básicas, como um banheiro bem estruturado, como ter ar condicionado dentro de casa, assim. Então, coisas que para ele, que assim, ele vê na internet, acho que todo brasileiro tem, Uhum. e que para eles é um acesso muito difícil, assim, pelo menos foi o É, que me pareceu. é isso. O aluguel é caríssimo, é uma cidade muito cara. No aluguel, os produtos são caros, restaurante é caro. Realmente é uma cidade bem cara. E aí o acesso a esses bens é bem difícil. Uhum. Inclusive um deles ele falava muito da cidade de Beira, porque ele é de lá, de Beira. Uhum. E toda vez que ele tinha que viajar para o Brasil, ele tinha que ir a Maputo. Maputo teve uma vez que ele passou pela Etiópia e depois São Paulo, se eu não me engano. Uhum. Aí, enfim, eu gostei. Não sei se queres falar mais sobre alguma coisa da sua pesquisa, senão a gente pode passar para os momentos finais do episódio. Não, podemos passar para a próxima parte. Ok. No fim dos episódios do Diverse Língua, geralmente temos o nosso momento cultural. Isso quando temos entrevistados ou entrevistadas. Uhum. E como hoje estamos com você, isso não poderia ser diferente. Então, é, é um momento no qual a gente pede uma sugestão ao nosso entrevistado ou entrevistada, uma sugestão cultural. Por exemplo, um livro, uma peça teatral, um filme. Uhum. E Eu aí pode ter algo a ver com o que a gente conversou, como também pode ser algo de cunho pessoal seu. Tá, eu vou recomendar uma das maiores escritoras moçambicanas, as contemporâneas, que é a Paulina Chiziane. Ela tem um livro belíssimo que chama Niquete, História de Poligamia. Para entender, eu acho que a poligamia ela está no centro do debate hoje sobre as diferenças culturais em África, né? A gente tem um presidente senegalês que é polígamo, então isso tá na imprensa, está todo mundo discutindo o fato dele ser polígamo, assumir a poligamia. E inclusive levantar essa bandeira como uma forma cultural de expressão. Então, esse Niquete ele vai falar sobre a poligamia no caso moçambicano, que é um pouco distinta do Senegal, né? Lembrando que a África é um continente imenso, que tem muitas diferenças entre si, mas é bem interessante, assim, eu recomendo esse livro. Legal, interessante, porque assim, é algo que me parece que para alguns grupos sociais na África é algo bem comum, e Sim. que para a sociedade que a sociedade ocidental que teve muita influência europeia é algo que, apesar de que antigamente existia isso nas sociedades europeias, é visto com muito tabu, né? Até por conta do Uhum. cristianismo.
Exatamente. Enfim. Exatamente. Interessante. Boa recomendação. Eu vou deixar aí na descrição do episódio para nossos ouvintes. E é isso. Antes de finalizar aqui, Denise, gostaria de convidar nossos ouvintes se quiserem ver a Denise, pode até participar dos nossos encontros de prática de inglês às terças-feiras. Para saber mais sobre esses encontros, procurem pelo Diversa Língua no Telegram ou acesse o link que estará na descrição deste episódio. E se você gostaria de sugerir alguma pauta ou dar a sua opinião sobre o nosso podcast, envie-nos um e-mail para diversilingua@gmail.com. Ou também pode nos enviar uma mensagem por nossas redes sociais. E mais uma vez, deixe o like, nos favorite no seu agregador de podcast favorito. Isso ajuda demais o Diversa Língua a crescer. Denise, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigada, Diego. Este episódio está em áudio, mas foi excelente. Recomendo a todos os nossos ouvintes a ouvir. E se você tiver mais alguma curiosidade sobre a Denise, envie-nos uma mensagem. A gente pode gravar um outro episódio. Quem sabe, né, Denise? Sim. Então tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado, Denise, e sucesso aí nos seus estudos, na sua carreira. Obrigada. E é isso. Pessoal, é isso por hoje. Não esqueça de partilhar esse conteúdo com seu amigo, seu colega, e a gente se vê no próximo episódio do Diversa Língua. Tchau, tchau.